Bom dia, alunos da ETEC! Começamos hoje nosso jornal. Hoje teremos uma repórter nossa andando pelas ruas e procurando informações sobre o realismo. Iremos agora falar com a Patrícia Poética. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na casa de um grande amigo e um dos maiores autores da literatura brasileira, o senhor Machado de Assis. E ele vai nos explicar um pouco como surgiu e quais eram as características do realismo, né, seu Machado? Isso, minha cara. Surgindo na França com as ideologias de igualdade, fraternidade e liberdade. Na sociedade se dividia entre a classe operária e burguesia. Certo, e quais eram as características? As características desse período é bem simples: a realidade observada, o compromisso com a verdade, os personagens baseados nos indivíduos comuns da sociedade e cultural, com linguagem fácil de entendimento, contemporaneidade e preocupação em mostrar personagens no aspecto real e até da miséria. Certo. A literatura surge na França com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e aqui no Brasil com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu mesmo publiquei em 1881. Certo, muito obrigada pela sua entrevista, seu Machado, e voltamos ao estúdio. Bom dia! Agora vamos falar sobre a linguagem de prosa naturalista com o seu Aloísio de Azevedo, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse período literário. Bom dia, você e o ouvinte do jornal. O realismo e o naturalismo apresentam semelhanças e diferenças entre si. O naturalismo mostra o homem como produto de forças naturais, desenvolve temas voltados para a análise do comportamento patológico do homem, de suas taras sexuais, de seu lado animalesco. Já o realismo retrata o homem interagindo com seu meio social. Os naturalistas acreditavam que os indivíduos eram meros produtos da hereditariedade, e o comportamento era o fruto do meio em que vivem e sobre qual agem. Nesse tipo de romance predomina o instinto fisiológico, o natural, a agressividade do personagem, a violência, o erotismo, elementos que compõem a personalidade humana. Os autores naturalistas criavam narradores oniscientes, ou seja, narradores que narram a história, o fato, mas não dão a sua própria opinião, Certo. impassíveis para dar apoio à teoria na qual acreditavam. O homossexualismo, o incesto, o desequilíbrio que leva à loucura, personagens que eram dominados por instintos e desejos, leva mais para a parte do instinto humano mesmo, para agressividade, vários fatores. E no Brasil, a prosa naturalista foi influenciada por essa de Queiroz, com as obras O Crime do Padre, Amaroi, O Primo Basílio, publicadas em 1870. Certo. O que marcou o naturalismo brasileiro foi uma obra de minha autoria, O Cortiço. Acho que você já ouviu falar, né? Claro, muito famosa por sinal. Ela marcou essa tendência. Muito obrigada, seu Aloísio, Claro. por essa entrevista e voltamos ao estúdio. Obrigada, Patrícia, pela excelente matéria. Já vimos um pouco sobre o naturalismo e o realismo. Agora iremos falar sobre o parnasianismo. Olá! Estou aqui com o nosso querido Alberto de Oliveira, que irá nos explicar um pouco mais sobre o parnasianismo. Bom, o parnasianismo é um movimento literário essencialmente poético. Surgiu na França em oposição ao realismo e naturalismo, e é isso aí. Quais serão as características desse Bom, período? As características do parnasianismo são completamente opostas às realistas e naturalistas. Arte pela arte, por exemplo, sem influência da realidade nas formas ou conteúdo. Objetividade, em oposição ao sentimentalismo exacerbado. Certo. Culto da forma, ao contrário do discurso formal dos românticos. Impessoalidade, negação, sentimento romântico. Racionalismo, surge a poesia de meditação filosófica. Certo. E muito obrigada, então, pela sua entrevista. E voltamos ao estúdio com a nossa colega Bore Casório. Isso aí.
Notícias do Passado acaba por aqui. Nos veremos no próximo trabalho da professora Cláudia.